Na hora da prova, suas emoções ficam afloradas e assumem o controle? Você se desestabiliza emocionalmente? Só de pensar em fazer prova, você já sente um frio na barriga, uma tensão subindo e a ansiedade chegando? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, não se preocupe. Prova é uma coisa que abala muitos estudantes, que muitas vezes só de pensar em prova já sentem ansiedade, angústia, medo, insegurança e são dominados por esses sentimentos, havendo um verdadeiro descontrole emocional, o que não é nada bom na hora da prova, porque isso faz com que você se desestabilize emocionalmente e acaba atrapalhando na execução das questões. A boa notícia é que é possível desenvolver o controle emocional e é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Fazer prova tem tudo a ver com emoções. Tem gente que acha que é só uma questão de inteligência, algo puramente racional e questão de estratégia na hora de fazer a prova. E sim, tudo isso vai fazer diferença no resultado na prova, não há dúvidas disso. No entanto, isso não significa que a gente pode ignorar o emocional, porque o nosso emocional vai impactar não só no nosso desempenho na hora da prova, como também no nosso resultado. Ainda mais quando se fala em uma prova como o Enem ou em outros vestibulares, que é um momento extremamente emocional. É um momento em que todas as nossas emoções ficam afloradas. Então, vem o medo, vem a angústia, vem a incerteza, a frustração. Você é um vestibulando, você sabe do que eu tô falando e você sabe como que esse é um momento que as nossas emoções vêm à tona. E ter habilidades emocionais é um grande diferencial, não só para o resultado positivo, ou seja, para alcançar o objetivo e conquistar a aprovação, mas para também cuidar da sua saúde mental e emocional. Tem gente que passa no vestibular, mas no processo de aprovação destruiu a sua saúde mental e emocional. E aí chega lá na faculdade tendo que catar todos aqueles destroços, sabe? Totalmente abalado emocionalmente, com uma vida abalada. Então, ao invés de ser agora um vestibulando abalado emocionalmente, não, é um universitário completamente abalado emocionalmente. Então, a gente não pode danificar, sabe? E sacrificar a nossa saúde mental e emocional no processo de aprovação, até porque não precisa ser assim. Então, é por isso que aqui nós vamos ver 3 dicas para você ter controle emocional na hora da prova. A primeira dica é começar a se preparar emocionalmente desde o início do ano ou o quanto antes. O controle emocional não é uma habilidade que se desenvolve da noite pro dia, com alguns hackzinhos. Não é assim que funciona. O controle emocional e desenvolver essa habilidade demanda aquisição de ferramentas, demanda conhecimento e prática. É igual física, ninguém aprende física da noite pro dia. Seria bom se fosse assim, não é? Mas não é assim que funciona. Demanda conhecimento, demanda prática, demanda assimilar aquele conteúdo, estudar, às vezes ler e reler a mesma coisa mais de uma vez, assistir e reassistir uma aula mais de uma vez. E a mesma coisa com o controle emocional. É algo que demanda tempo, é algo que demanda dedicação, que demanda conhecimento e prática. O problema é que muitos estudantes acham o seguinte: eu vou ser mais esperto se eu dedicar única e exclusivamente para o estudo, se eu abrir mão de todas as coisas e só estudar. Porque quem estuda passa, e se eu estudar e estudar o suficiente, eu vou passar sem dúvidas. Aí sacrifica o emocional, sacrifica a saúde física, sacrifica o descanso, o sono e acha que vai conseguir ter um bom resultado com isso. Aí vai lá, não passa. E isso piora a situação. Eu fiz entrevista com vários estudantes que hoje são universidades, né, que passaram no Enem, que hoje estão numa universidade federal, a maioria está cursando medicina. E o que eles me falaram foi: no meu primeiro ano de estudo, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de todas as coisas, achando que o estudo era o único caminho. E eu não passei. Isso tornou a coisa ainda mais frustrante. No ano que eu cuidei da minha saúde mental, da minha saúde emocional, da minha saúde física, descansei, tive momentos de lazer, tive um sono bom, foi o ano que eu passei. Então, assim, é claro que é preciso estudar, mas essa não deve ser a sua única e exclusiva prioridade. A saúde emocional importa, as suas emoções
importam, sabe por quê? Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter todo o conhecimento do planeta. Se lá na hora da prova você é dominado pela ansiedade, pelo nervosismo, pela insegurança, pelo medo, vai dar branco. Você vai esquecer todo o conhecimento que você tem e não vai conseguir executar a prova da melhor maneira. Então, é preciso desenvolver habilidades emocionais. Uma coisa que eu sempre falo com as minhas mentoradas que já começaram a se preparar emocionalmente para o Enem deste ano e para outros vestibulares, o que eu falo com elas é o seguinte: é preciso começar a se preparar emocionalmente. E como que você vai fazer isso? Tomando consciência a respeito da forma que você se sente. A maioria das pessoas acha que ignorar, fingir que nada está acontecendo é a melhor maneira de lidar com a emoção. É a melhor maneira de fazer com que aquele sentimento não te atrapalhe na hora da prova. Mas esse é o pior caminho. Só vai fazer com que esse sentimento venha à tona a qualquer momento. É como se você estivesse colocando um tanto de coisa, um tanto de caixa dentro de um armário e tivesse lá assim, apertando para fechar e tudo. Aí você coloca um barbantezinho para fechar aquele armário, achando que tá tudo resolvido, mas ele tá explodindo e aí a qualquer momento esse barbante arrebenta e normalmente, sabe quando que arrebenta? Na hora da prova ou alguns dias antes da prova. Isso desestabiliza completamente o vestibulando. Isso vai te desestabilizar completamente. Se você não quer que isso aconteça, comece a se preparar emocionalmente agora. E aí, com as minhas mentoradas, eu vou fazendo o quê? A gente vai aplicando ferramentas. Eu vou aplicando ferramentas junto com elas. Eu, além de ensiná-las a aplicar essas ferramentas, porque eu acredito que a pessoa ela precisa desenvolver essa habilidade, de modo que ela consiga aplicar sozinha. Eu não vou estar lá com ela na hora da prova. Mas, ali durante a sessão, eu faço o quê? Eu aplico a ferramenta, depois eu ensino como utilizar essa ferramenta, não só na hora da prova, como ao longo dos estudos também. Gente, é um ano inteiro de preparação, são meses. E nesses meses, várias coisas acontecem. O estudante vai se sentindo pressionado, cobrado, abalado, dá vontade de desistir, bate aquele cansaço, aquela exaustão, aquele pensamento de eu não aguento mais. É preciso saber lidar com isso. E o desenvolvimento do controle emocional é o caminho. Então, não negligencie o seu emocional. Faça como as minhas mentoradas, já comece a se preparar emocionalmente. A minha agenda tá aberta, tá? Se você quiser marcar uma sessão, se você quiser fazer esse acompanhamento e ter essa preparação emocional junto comigo, vai ser um prazer ter você na mentoria. É só você mandar uma mensagem no Instagram, @claudiaarantesv, e aí a gente combina e eu te explico tudo certinho. Mas, independente de fazer ou não a mentoria, é importante que você esteja aqui acompanhando o conteúdo ou utilize de outros meios para você adquirir essas habilidades emocionais. Faça uma terapia com um psicólogo, sabe? Busque ajuda, não negligencie o emocional, porque ele vai fazer toda a diferença, não só na hora da prova, tá? Mas ao longo de todos esses meses de estudo. A segunda dica para ter controle emocional na hora da prova é ter as suas emoções como aliadas. Eu sei que isso pode parecer meio esquisito, ainda mais quando a gente pensa em emoções negativas, como é o caso da ansiedade, do medo, da insegurança, da angústia. A gente pensa assim, mas peraí, você tá querendo dizer que esses sentimentos que geram mal-estar, desconforto, que fazem com que eu me sinta super mal, me sinta uma merda, são aliados? Como assim? Não tem jeito, né? E quando a gente pensa assim, o que acontece? A gente começa a enxergar os nossos sentimentos como inimigos. E se é um inimigo, o que a gente tem que fazer? Lutar contra ele. A gente tem que resistir a esse inimigo a todo custo. Só que ao fazer isso, o que acontece? Os nossos sentimentos costumam dominar. Sim, o tiro sai pela culatra, entendeu? De repente, a gente tá ali completamente refém daqueles sentimentos. Eles estão mais fortes, mais poderosos, porque quanto mais a gente nega, resiste, invalida e rejeita um sentimento, mais intensos eles ficam. Sabe por quê? Porque o sentimento ele tem uma missão, ele tem um propósito, que é nos alertar a respeito de alguma coisa, sabe? Seja um valor nosso, seja algo que a gente acredita que é importante, que foi violado. Então, os nossos sentimentos estão ali para nos mostrar as coisas. É a forma que o nosso mundo interno tem de nos auxiliar na interação que a gente tem com as coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, o medo ele surge quando tem alguma coisa externa que pode colocar a nossa vida em perigo. Então, o medo tá ali
para nos alertar. Imagina se não existisse o medo. Imagina se o medo não gerasse nenhum tipo de desconforto. A gente não agiria. A gente não agiria. Imagina se estar com medo fosse a mesma coisa de estar se sentindo feliz. Isso não nos ajudaria em nada. Isso, na verdade, faria com que a gente fosse atacado pelo leão. Então, assim, é preciso mudar a forma que a gente enxerga as nossas emoções. Se você quer ter controle emocional sobre aquilo que você sente, né? Se você quer ter controle sobre as suas emoções, é preciso mudar a maneira que você as enxerga e começar a enxergá-las como aliadas, por mais que elas sejam desconfortáveis. Essa é a maneira que elas têm de se manifestar. A gente não tá aqui para julgar isso. Elas precisam gerar esse desconforto para nos levar à ação, para que a gente faça alguma coisa a respeito disso. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela surge, ela gera aquele desconforto, por quê? Porque a gente está precisando se preparar em uma determinada questão, em um determinado ponto. E se a gente para ouvir esse sentimento, a gente entende isso e a gente pode agir com relação a isso. E aí, a ansiedade, por ter cumprido o seu papel, ela vai embora, ela se dissolve ali dentro da gente. Mas isso tudo envolve o quê? Estratégia emocional. Isso tudo envolve o quê? Ferramenta, habilidade emocional. E é justamente isso que eu tô falando que você precisa desenvolver. Se você quer ser um estudante inabalável emocionalmente, fortalecido, que vai chegar lá na hora da prova e não vai se abalar, é preciso desenvolver esse nível de consciência emocional, esse nível de controle emocional. Isso é possível ser feito, tá? É possível desenvolver essa habilidade emocional, isso vai ser um diferencial para a sua vida, tá? Eu vou além aqui, além do Enem, além de outros vestibulares, além de provas, e vai ser algo que vai ser um diferencial em toda a sua vida, nos seus relacionamentos, no seu emprego, no seu relacionamento ali com as pessoas do seu trabalho, com a forma que você interage com o mundo. Então, a primeira coisa é mudar a forma que você enxerga as suas emoções e começar a enxergá-las como aliadas. Por exemplo, teve uma mentorada minha que ela tava com muito medo de fracassar. Isso é antes do Enem de 2023. E aí, a gente tava ali na sessão e tudo, e a gente foi entendendo esse medo. Eu fui guiando ela, né, pra entender o que era. Então, eu fui fazendo um mapeamento. Que é isso que eu faço na sessão, né? Eu mapeio para entender o que está acontecendo no mundo interno. E aí a gente identificou ali o medo. Um medo de fracassar gigantesco. E aí, na hora que eu fui aplicando as técnicas, sabe o que a gente aprendeu sobre esse medo? O tanto que ele foi extremamente útil para ela. Sim. Sabe por quê? Porque foi esse medo de fracassar que fez com que ela estudasse. Que fez com que ela acordasse cedo, mesmo no final de semana, para estudar. Fez com que ela fizesse simulados, mesmo quando ela estava cansada, quando ela estava de saco cheio daquilo. Esse medo de fracassar foi crucial para o estudo dela ao longo do ano. Talvez se ela não sentisse esse medo, se não tivesse esse medo ali, ela não teria feito tudo o que ela podia para fazer a prova do Enem. Então, assim, na hora que ela descobriu isso, sabe o que aconteceu? O medo se transformou em um amigo. O medo se transformou em um aliado. E aí, ironicamente, ele foi embora. Ele se dissolveu, ela não estava mais dominada por ele. Então, assim, percebe o poder de enxergar as suas emoções e ter ferramentas para ter as suas emoções como aliadas? Isso vai ser um grande diferencial. Agora, como fazer isso, né? Eu vou te dar aqui 3 dicas que vão te ajudar muito a transformar as suas emoções em aliadas. A primeira coisa, né, é mudar a sua perspectiva. Mas além disso, eu vou dar mais 3 dicas. Então, percebe que eu entrego muita coisa. Eu entrego coisa demais aqui. Então, espero que você esteja aí com um caderninho anotando, porque o conteúdo aqui é para você se preparar emocionalmente. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para transformar as suas emoções em aliadas e ter controle emocional na hora da prova é nomear as suas emoções. Sim, dê nome às suas emoções. Saiba com o que você está lidando. Hoje em dia, eu vejo muita gente resumindo tudo aquilo que sente à ansiedade. E sim, pode ser que tenha uma ansiedade ali, viva dentro da pessoa. Mas é só isso que ela sente? Será que é só esse sentimento que tá ali vivo dentro dela? Que todos os sentimentos dela se resumem à ansiedade? Quando eu investigo na sessão, na mentoria, eu vejo que não é assim. A gente descobre uma série de outras emoções, que às vezes são muito mais fortes e muito mais intensas do que a ansiedade. Então, nomeie adequadamente as suas emoções. Adquira esse vocabulário emocional. Saiba o que você está sentindo. Afinal de contas, a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. A segunda coisa que você vai fazer é
Ouvir as suas emoções. Ouça o que as suas emoções estão te dizendo. Você precisa ter essa consciência. Saiba com o que você está lidando. Ouça o que as suas emoções têm a te dizer. As nossas emoções, elas estão ali para nos comunicar algo. Elas estão ali para chamar a nossa atenção a respeito de alguma coisa. Então, a gente precisa parar para ouvir. Ouça o que as suas emoções têm a te dizer. Você vai ver como que você vai extrair ferramentas, informações extremamente valiosas disso, como foi o caso da minha mentorada. Olha a informação valiosa que ela extraiu desse medo. Foi justamente isso que fez com que ele se transformasse em um aliado, e é justamente isso que você deve fazer também. E a terceira dica é algo que eu não poderia deixar de falar aqui, apesar de saber que quem acompanha o conteúdo já está careca de saber disso. É aplicar a regra básica para lidar com as suas emoções. Reconheça, acolha e aceite aquilo que você está sentindo, independente do que for. Esse tipo de reconhecimento, acolhimento e aceitação faz toda a diferença e faz com que os seus sentimentos diminuam de intensidade. Então, coloque isso em prática. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai gerar resultado. O conhecimento é um poder em potencial. A ação é o verdadeiro poder. Então, coloque a mão na massa, coloque em prática tudo que a gente tem conversado aqui, porque é isso que vai te preparar emocionalmente, que vai fazer com que você desenvolva essa habilidade emocional, esse controle emocional para fazer prova. E por fim, a terceira dica para ter controle emocional na hora da prova é lidar com os seus pensamentos. Não teria como a gente falar de controle emocional sem falar sobre lidar com os pensamentos, porque tudo aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente. Por exemplo, se uma pessoa acorda e vê o céu nublado e pensa assim, nossa, hoje vai ser um dia horrível, o que ela vai sentir? Preguiça e desânimo. Agora, se essa mesma pessoa acorda, olha para o céu e vê o céu nublado e pensa, nossa, hoje vai ser um dia muito bom, ela vai se sentir de uma maneira completamente diferente. Vai vir um sentimento de entusiasmo, de animação. Tudo aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente. E isso acontece na hora da prova também. Então, o vestibulando que tá ali na prova, né, se depara às vezes com uma questão que não sabe e fica pensando assim, nossa, que prova difícil, eu não vou conseguir. Quais sentimentos virão à tona ali dentro dele? Ansiedade, nervosismo, medo, não é? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar na hora da prova? O que você acha? Vai atrapalhar, não vai? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. E como lidar com os pensamentos? Eu já fiz um vídeo aqui no canal bem completo sobre como lidar com aquela voz interna, sabe? Aquele autoquestionamento que surge. Recomendo que você assista depois, porque é um vídeo extremamente valioso, sabe? A gente conseguir silenciar esse tagarela que fica ali dentro da gente, muitas vezes nos abalando e atrapalhando na hora da prova, é extremamente importante. Agora aqui eu vou te dar outras dicas, outras recomendações e orientações para você lidar com os seus pensamentos. E a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência daquilo que você está pensando. Sim, sabe por quê? Porque se a gente não sabe com o que a gente está lidando, como que a gente vai conseguir lidar com aquilo? Não tem jeito. Então tome consciência daquele pensamento. E ao tomar consciência do que você está pensando, você não vai resistir e lutar contra esse pensamento. A gente já viu que isso não funciona para emoções e não funciona também para os pensamentos. Quanto mais a gente tenta resistir a um pensamento, o que acontece? Mais a gente pensa naquilo. É a mesma coisa de... Eu viro aqui para você e falo assim, não pense em um urso polar branco. E aí o que vai acontecer? Você só tá pensando lá no urso polar. E eu falo assim, não é pra você pensar no urso polar. E aí você fica com aquele urso polar ali na sua cabeça, e por mais que você saiba que não é pra pensar nisso. Quanto mais a gente resiste a um pensamento, pior é, mais a gente vai pensar naquilo. Então, resistir àquele pensamento de, nossa, a prova tá muito difícil, eu não vou conseguir, só vai fazer com que você pense mais e mais nisso. Então, o que você vai fazer? Aceitar esse pensamento. É o que é. Aquele pensamento tá ali, aquele pensamento veio, e é isso, aceite. Agora, aceitar não significa que a gente precisa ficar imersa naquele pensamento, que a gente precisa ser dominada por ele. A partir do momento, então, que você tomou consciência, aceitou aquilo que está pensando, é hora de direcionar o seu foco para outra coisa. Por exemplo, se deparou com uma questão que você não sabe, veio aquele pensamento ali de essa prova tá muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir passar. O que você vai fazer? Aceitar. Então, nossa, beleza, tô pensando isso, tá tudo bem. O que eu posso pensar no lugar disso? Bom, a gente sempre sabe alguma coisa. Eu estudei pra caramba. Vai ter alguma coisa aqui nessa questão que eu vou saber, que vai me ajudar a responder e que vai fazer com que eu acerte essa questão. Então, eu vou focar nisso, vou focar naquilo que eu sei. Alguma coisa que eu sei.
o sentimento vai mudar. Entendeu? Você vai sair daquela possibilidade de despertar uma série de sentimentos negativos e vai para uma zona de, às vezes, neutralidade, ou uma zona de confiança e de tranquilidade, o que vai fazer toda a diferença lá na hora da prova. Então, direcione os seus pensamentos, sabe? Mude o foco e lide com aquilo que você está pensando. Não ignore, não negligencie, não resista, porque isso vai fazer toda a diferença no seu controle emocional na hora da prova. Como você pode observar, as dicas que eu trouxe aqui não são única e exclusivamente para o momento da prova. Elas serão extremamente úteis ao longo de todo o ano e você já pode começar a desenvolver o seu controle emocional desde já. Aproveite que a gente está no início do ano, comece a desenvolver as suas habilidades emocionais agora. Não espera faltar uma semana para a prova para você começar a pensar nisso, sabe? Vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, um pouco todos os dias, e você vai ver como que você já vai ter desenvolvido uma habilidade que vai fazer muita diferença na hora da prova. Os vestibulares, né? Alguns vestibulares vão acontecer no meio do ano, o Enem e outros são só no final do ano. Isso significa que você tem tempo, e tempo mais do que suficiente para desenvolver essa habilidade emocional. Se você quiser acelerar esse processo e ter um acompanhamento mais de pertinho, eu já falei aqui, a minha agenda está aberta, tá? Eu faço as mentorias individuais, me mande uma mensagem, porque aí a gente vai conversando e aí eu vejo qual é a melhor maneira para eu te ajudar e contribuir com a sua preparação emocional para o vestibular, de modo que você não se abale, não se desestabilize lá na hora da prova, de modo que o emocional não seja uma barreira, um muro entre você e a sua aprovação. Eu quero trazer outros conteúdos aqui sobre emoções, sobre habilidades emocionais, para te ajudar a desenvolver essas habilidades emocionais. Então, me conta aqui nos comentários quais são as suas dificuldades com relação às emoções. Como que o seu emocional te atrapalha lá na hora da prova. Dessa forma, eu vou poder fazer um conteúdo ainda mais direcionado para você e para atender às suas necessidades. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não me seguiu lá no Instagram, olha só, eu tô de olho, tá? Porque lá no Instagram eu tô todos os dias nos stories trazendo conteúdo, tem o conteúdo do feed, a gente tem um relacionamento mais próximo lá. E lá é o canal também pra você me mandar mensagem pra gente agendar a mentoria individual. O Instagram é @claudiaarandesv. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído pra sua jornada. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.